Olá, estudantes da segunda série. É com imenso prazer que trazemos mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e a nossa intérprete aqui está a Elisângela. E juntos nós vamos fazer uma aula bem bacana para você. Nesta aula, você vai compreender a natureza da luz. Essa aula é bem importante porque ela vai servir de base para que você compreenda os assuntos que serão estudados mais adiante. Então vamos lá, a luz, pessoal. Vale destacar que o estudo da luz, ele compreende um ramo da física. Aliás, a física, você sabe que ela estuda os fenômenos da natureza. E como são muitos fenômenos, então a física, ela dividiu em partes. Por exemplo, você tem a parte da termodinâmica, que estuda calor, temperatura, a parte da termologia. Você tem a parte da elétrica, que é óbvio, estuda a eletricidade. Você tem a parte da acústica, que estuda o som. E é claro, você tem a parte da óptica. Óptica é o ramo da física que estuda a luz, beleza? Só que assim, pessoal, a óptica ela é bem ampla, então ela é dividida em duas partes. Existe a óptica geométrica e existe a óptica física. A óptica geométrica, ela estuda os fenômenos da luz. E a óptica física, pessoal, ela vai estudar a natureza da luz. O que é luz? Olha só essa figura, né? Bem interessante, o Sol, pessoal, né? O Sol é uma fonte de luz e é algo, né? Não é a única fonte que emite luz, é óbvio, mas ela é um astro que chama muita atenção. E é claro, ele sempre chamou a atenção do ser humano. Pessoal, então, veja só, a luz segundo os gregos, vamos pensar, assim, os gregos, eles são responsáveis pelo pensamento filosófico. Eles foram os primeiros seres, que têm registro, que começaram a usar a razão, a pensar, formular ideias. Só que é o seguinte, quando se fala em gregos, você já pensa nos filósofos. Pessoal, é bem verdade, eles contribuíram muito para o conhecimento, isso é inegável. No entanto, você tem que pensar que os gregos, eles não tinham muitas ferramentas. A principal ferramenta deles era a observação visual. E pessoal, a luz segundo os gregos, você sabia que alguns filósofos, eles acreditavam que a luz era algo que saía do olho humano? Já parou para pensar? A luz sendo algo que sai do seu olho? Já parou para pensar? Tem até um filme, em que o ciclope, ele levanta o óculos e ele emana uma radiação. Imagine você emitindo luz pelos olhos. Essa foi uma teoria formulada há muito tempo, mas uma teoria fácil de você derrubar. Por exemplo, por que à noite não sai nada? Se a luz é algo que sai do teu olho, por que à noite não sai nada? Então pense que uma teoria que foi bem fácil de ser derrubada. Cara, só que você tem que pensar que os gregos, eles contribuíram assim, para um pensamento sobre o que é a luz. Eles já tinham uma certa ideia de luz ser um monte de partículas. Só que, pessoal, eram muitas teorias, ainda sem comprovação. Só que, pessoal, então tudo começou com os gregos tentando explicar o que é a luz. Só que nós sabemos, como eles tinham somente a observação visual, não dava para afirmar com precisão. Então, assim, pessoal, vamos falar de um cientista, um grande cientista. Para mim, enquanto professor de física, Isaac Newton, ele foi o maior cientista que a humanidade teve. Você pode pensar em Einstein, em Nikola Tesla, enfim, outros cientistas. Para mim, o professor Varley, Newton foi o maior cientista que a humanidade teve. Assim, pessoal, Newton, ele foi um dos físicos que começou a usar experimentos. E ele, pessoal, através de um experimento que nós chamamos de dispersão da luz branca, ele conseguiu separar a luz nas diversas cores, as cores que compõem o arco-íris. E ele pensou o seguinte, olha, se eu consigo separar a luz, então a luz, ela é um feixe de partículas. Pessoal, olha só Isaac Newton. E detalhe, 1943 a 1927. Veja que nós já estamos falando de meados de 1600.
Vou mostrar para você o que ele fez. O experimento da dispersão. Na verdade, querido aluno, esse experimento você pode fazer. Se você pegar um bloquinho acrílico, se você deixar a luz passar por ele, vai sofrer um fenômeno chamado refração. A luz vai mudar do ar para o acrílico e você vai conseguir separar a luz que vem do sol nas 7 cores que compõem o arco-íris. Dá uma olhada nessa figura. A luz branca ela vem e ao sair do ar e entrar no prisma, nesse acrílico, a luz branca consegue se separar. E aí nós temos as 7 cores que compõem o arco-íris. Olhando para essa figura, você tem que aceitar e compreender o seguinte, que a junção das cores que compõem o arco-íris dá a luz branca. Aliás, lembre-se, na sua casa, a luz que vem das lâmpadas também é luz branca. Então, a luz que vem da casa, ela tem as 7 cores do arco-íris. E ainda, olhando para essa figura, repare bem, nós temos a luz que mais desvia, que é o violeta. Nós temos a luz que menos desvia, que é o vermelho. Então, o vermelho, pessoal, ele desvia menos que o violeta. Por que isso ocorre? Pessoal, lembre-se, a luz ela é uma onda e as cores, então, elas são ondas de frequências específicas. E devido a essa diferença nas frequências, é que nós temos essa diferença na inclinação do desvio. Pessoal, o violeta, ele desvia mais porque ele tem maior frequência do que o vermelho, tá? Então, lembre-se, maior frequência, maior o desvio. Beleza, pessoal? E é claro, no meio nós temos as demais cores, as 7 cores que compõem o arco-íris. Professor, você sabe? Eu vou responder. Imagine que você me faça essa pergunta para mim, né? Professor, você sabe as 7 cores do arco-íris? Eu te respondo assim, ó. Ela começa com vermelho, ó, vermelho, amarelo, laranjado, verde, azul, anil e violeta. Não precisa você saber, mas, né, se você tiver curiosidade, essas são as 7 cores do arco-íris. E sabendo que você pegou essa parte, né? Então você sabe que a luz branca é a composição de todas as cores e que ao mudar de um meio, saindo do ar para o acrílico, nós conseguimos separar a luz branca nas 7 cores. Então, se você compreendeu isso, vamos aplicar num exercício. Vamos aplicar esses conceitos no exercício? Olha só, esse exercício ele fala o seguinte: o arco-íris é um espetáculo da natureza. Observe a figura abaixo. Ó, vou mostrar a figura para você. Então, ele pediu para você observar a figura abaixo. Tem um arco-íris nessa figura. Daí ele vem com a pergunta: por que ocorre o arco-íris e por que as suas cores sempre se organizam na mesma ordem? Pessoal, sempre na mesma ordem, né? Ela começa lá com vermelho e ela termina com violeta. Pense no que nós vimos até agora. Pessoal, vou te dar um tempo e eu espero que você acerte esse exercício.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Lembre-se, nesse exercício ele fez duas perguntas em uma só. Primeiro, por que ocorre o arco-íris? E segundo, por que as cores estão sempre organizadas na mesma ordem? Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, por que ocorre o arco-íris? Ocorre o arco-íris, pessoal, porque quando chove, você tem algumas moléculas de água. Você tem gotas de água. Vamos pensar assim? Vamos simplificar? E a luz solar, a luz branca, ao passar, pessoal, pela gota, acontece aquilo que acontece no prisma. O Isaac Newton furou a parede do quarto e colocou esse acrílico, esse prisma. E a água faz o papel do acrílico do prisma. Então, ocorre porque a chuva, né, pessoal? A chuva, as gotículas de água, elas fazem com que a luz solar tenha que atravessar essas gotas. E esse processo nós chamamos de refração, né? Então, a luz solar refrata na gota de água. Então, sofre refração. E aí, pessoal, o que acontece? O arco-íris, ele sempre se organiza na mesma sequência de cores, começando pelo vermelho e terminando no violeta, devido à diferença das frequências. E lembre-se, o violeta tem maior frequência, então desvia mais. O vermelho tem menor frequência, então desvia menos. Beleza? Beleza? Se você pegou essa parte, lembre-se, nós estamos falando da natureza da luz. O Isaac Newton propôs, através de um experimento, né, da dispersão da luz branca, ele propôs que a luz ela é um feixe de partículas. Só que, cuidado, um cara chamado Christian Huygens, ele propôs, também baseado no experimento, que a luz é uma onda. O Huygens, pessoal, na verdade, este moço, o Huygens, essa figura, né, representação do Christian Huygens, ele pensou no seguinte, ele pensou assim, tá, se Newton afirma que a luz é um feixe de partículas, então se eu pego uma lanterna, viro de frente para uma segunda lanterna, se fossem partículas, deveriam ocorrer colisões, e é algo que não acontece. Então ele não conseguia aceitar que a luz era um feixe de partículas. Pessoal, e aí ele propôs, através de um experimento, ele fez esse experimento, a luz teve que passar por uma fenda, pessoal, e ele viu que ao passar a luz, ela tem um comportamento de onda. E aí, por isso que ele propôs que a luz é uma onda. E aí, pessoal, né, pensa um pouquinho, quem será que está certo? Será que Newton está certo ou será que o Christian Huygens está certo? Pessoal, olha só que interessante, olha que magia da física, olha que interessante. Você sabia que a luz tem os dois comportamentos? Você sabia que a luz, ela se comporta como feixe de partículas e ela se comporta como uma onda? Então, pessoal, olha só, atualmente a luz, ela tem os dois comportamentos, tá? Pessoal, um cara chamado, só vou mencionar o nome do cara, né? Um cara chamado Maxwell, ele conseguiu chegar num cálculo para a velocidade de uma onda eletromagnética. Pessoal, a onda eletromagnética tem a mesma velocidade da luz. Então, sim, a luz é uma onda eletromagnética. Só que um cara chamado Einstein, ele conseguiu explicar um fenômeno chamado de efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico, a luz ela consegue arrancar elétrons. E a única explicação possível é que se a luz consegue arrancar elétrons, então ela tem que se comportar como uma partícula. Então, pessoal, atualmente a luz ela tem ambos os comportamentos. Para isso nós dizemos que a luz ela é dual. Ela tem um comportamento de onda e de partícula. Beleza? Que interessante, né? Os dois estavam certos, tá? Os dois estão certos no presente. Então vamos lá. Pessoal, se você pegou isso, um detalhe que é bem importante é falar um pouquinho da velocidade da luz, tá? A velocidade da luz, ela é o limite da velocidade cósmica. Ela é 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade gigantesca. Nada pode ser mais rápido que isso, pessoal, tá? Então, olha que importante. Quando você vê 3 vezes 10 na oitava, pessoal, isso aqui é a velocidade da luz em notação científica. Saiba que é 300 milhões de metros por segundo ou 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade muito grande. E um segundo detalhe, pessoal, cuidado.
Mais adiante você vai ouvir falar de ano-luz, tá? Ou ano-luz, no singular, ano-luz. O que é um ano-luz? Pessoal, cuidado, ano-luz é uma distância. É a distância que a luz percorre com a velocidade dela em um ano. Pessoal, um ano-luz, então é isso. É a distância que ela percorre, que a luz percorre, em um ano andando nessa velocidade estupenda, 300 mil quilômetros por segundo. Pessoal, se você fizer, né, um cálculo, você chega que a velocidade da luz, a distância que corresponde a um ano-luz é 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. Pessoal, uma distância que é utilizado pela astronomia, né? É um dado astronômico, porque é uma distância muito grande. Beleza? E é claro, para finalizarmos essa aula, trago aqui um exercício para vocês. Pessoal, me perdoe. Eu não falo inglês, meu inglês é péssimo. Então, eu vou ler como sendo uma sonda só, tá? Ele fala o seguinte nesse exercício. Uma sonda em uma missão não tripulada da NASA, né, foi lançada para estudar o planeta anão, o planeta Plutão. E também o cinturão de Kuiper, não sei se é assim a pronúncia, me perdoe. Ela foi lançada em 2006 e atualmente ela se encontra aproximadamente... Pessoal, olha esse número é gigantesco, é 1.000 milhão bilhão, 7 bilhões 500 milhões de quilômetros de distância da Terra. Para fornecer um comando à sonda, qual é o tempo aproximado em segundos que os pesquisadores aqui na Terra precisam esperar para saber se a ordem foi executada com sucesso? Adote que a velocidade da luz é c, que vale 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Lembre-se, é um exercício que envolve cálculo. Pegue os dados e tente resolver, e daqui a pouco nós vamos retornar com uma correção. Espero que você acerte.
Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício? Esse exercício ele não é tão simples, não. E lembre-se, sempre que é um exercício de conta, eu tenho que organizar os dados. Assim, basicamente, esse exercício ele me dá uma distância muito grande, né? Inclusive, eu fiz a transformação em metros, pessoal, arrumando, né, a transformação em metros e colocando em notação científica. Lembre-se, pessoal, 1 quilômetro ele tem 1000 metros. Então, se você agregar 3 zeros, você transformou aquela distância em quilômetro, se transformou em metros. Então, você tem esse número gigantesco. Em notação científica, você conta as casas decimais que você está mudando a vírgula. Ó, repare bem, eu mudei 3, 6, 9, 10, 11 casas decimais. Então, agora eu tenho 75 vezes 10 na 11 metros. Ele me deu a velocidade e ele pede o tempo, né, que tem que esperar para ouvir o comando da nave, né? Então, pessoal, da sonda, melhor. Então, eu quero esse tempo. A velocidade da luz ela é constante, então vale esse cálculo. Velocidade é a distância pelo tempo. Pessoal, e aí acabou o exercício. Eu faço a substituição. Olha só, eu vou isolar o tempo troca de lugar com a velocidade, e aí agora eu faço a substituição. A distância, 75/10 na 11, dividido pela velocidade da luz, que é 3 vezes 10 na oitava. Faz a divisão. 75 dividido por 3 dá 25. 10 na 11 dividido por 10 na oitava, você mantém a base e subtrai os expoentes. 11 menos 8 dá 3. Então, a sua resposta é t igual 25 vezes 10 na terceira segundos. Pessoal, 25 mil segundos, sendo mais exato. Pessoal, então, veja só, 25 mil segundos. Então, esse foi o final da nossa aula. O que nós vimos nessa aula? Tem que aceitar isso, pessoal. A luz, a natureza dela, ela tem dois comportamentos. Um comportamento de onda e um comportamento corpuscular. Pessoal, e com isso, nós encerramos mais uma aula, né, pessoal? Falando da natureza, espero que você tenha entendido. E eu desejo você muito sucesso, um forte abraço e até a nossa próxima aula.